Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Brunão aqui para que a gente possa começar o nosso terceiro bimestre em filosofia. E talvez a primeira coisa que você esteja se perguntando é por que cargas d'água o Brunão resolveu dar aula no quintal? Por que ele resolveu pegar a sua poltrona e colocar do lado das plantas, que é um dos hobbies que ele acabou cultivando ao longo dessa pandemia, principalmente os seus bonsais. Gostaram do meu simpático bonsai, galera? Olha aí, ó, dei uma olhada nele para você ver. Trata-se de uma aroeira pimenteira. E aqui eu tenho um pré-bonsai, na verdade é uma mudinha, né? De pingo douro. E aqui algumas plantinhas também, muito bem cuidadas pelo meu avô, que é uma pessoa que cultiva a arte da jardinagem. Na verdade, todo esse cenário e essa estética diferente tem uma razão de ser, pessoal. Tem um grande motivo. Nesse bimestre, nós estudaremos a respeito de teoria do conhecimento. Aliás, vocês devem se lembrar, no bimestre anterior, falamos a respeito da filosofia da ciência, estudamos desde a grande revolução, a grande transformação promovida desde o Renascimento, que fincou, portanto, as bases do pensamento moderno, que fincou, portanto, uma nova compreensão a respeito do homem e a respeito das questões, sobretudo, de método. Lembre-se, por exemplo, dos embates que trabalhamos, envolvendo de um lado o racionalismo e de outro lado, por exemplo, o empirismo, né? Seja na figura de René Descartes, seja na figura de um Francis Bacon, ou mesmo depois com o movimento iluminista e a ampliação do pensamento para tudo que foi lugar, sobretudo dentro da arena das disputas políticas, né? Fechamos ainda o bimestre anterior falando sobretudo do século XIX, das novas teorias sociais que vieram com ele, principalmente das discussões a respeito de valores fundamentais que configuram, que conformam a sociedade burguesa produto dessa era moderna. E aí você está se perguntando, Brunão, ainda assim não entendi a ligação. Olha que coisa interessante, quando nós falamos em filosofia, quando nós estamos discutindo a respeito da teoria do conhecimento, parece que não, mas há algo que já está encrustado, algo que já está estabelecido, ou mais do que isso, nós esperamos uma certa informação, nós esperamos uma certa linha de raciocínio. E quando as coisas, assim como o cenário, fogem do normal, a gente fica um tanto quanto incomodados, ou mais do que isso, a gente passa a se perguntar, será que existe só uma forma de fazer o que eu faço? Ou mais do que isso, você pode ainda se questionar, será que todos esses pensamentos de filósofos que eu estudei até agora, só há o deles? Será que só há um jeito de fazer a coisa? Será que só há uma forma de dar aula? Será que aula só valeria se eu desse com os livros atrás, ou dentro da sala de aula, ou por meio da tela de um computador? Por que não puxar a minha poltrona e colocá-la aqui no quintal e de repente bater um papo? Estou aqui no meu quintal, olhando o céu, bater um papo sobre filosofia? Essas perguntas, na verdade, elas servem para nos incomodar. Aliás, quando a gente fala em filosofia, eu estou falando justamente em formas diferentes de incômodos. Incômodos, até porque o conhecimento ele incomoda, porque ele tem a possibilidade de transformar a maneira como nós enxergamos a realidade e, consequentemente, como nós enxergamos a nós mesmos. Parte do movimento, pessoal, do que faremos nesse bimestre será justamente no sentido de conseguirmos recuperar as discussões fundamentais da filosofia, aquelas que viemos fazendo até aqui, né, até este momento, em que passamos pelo pensamento desde lá de trás do surgimento da filosofia, da substituição, sobretudo, né, das narrativas míticas, em virtude do advento da razão como um produto, acima de tudo, da civilização ateniense, da civilização clássica. De lá para cá nós verificamos basicamente o pensamento e a importância dos primeiros filósofos, ditos ou por vezes até colocados de maneira preconceituosa como pré-socráticos, como se o seu pensamento fosse menos importante em relação àqueles que vieram depois deles, que é o caso da filosofia socrática, a brilhante, grande filosofia socrática, né? De Sócrates, Platão, Aristóteles, tendo sobretudo o homem no centro das atenções. Então a gente poderia inclusive traçar uma linha de raciocínio, conforme eu coloquei no vídeo que começou esse debate para provocá-los, né? Sobre esse tema que vamos falar, que vamos discutir nesse bimestre, que é o vídeo do professor Clóvis de Barros. Nele ele mostrou que há uma certa convenção e que por vezes as próprias ideias elas não estão apartadas, elas não estão separadas dos diferentes conflitos que existem dentro da sociedade em que nós vivemos. Você já pararam para pensar o quanto algumas opções, por exemplo, elas derivam do desejo ou da vontade de alguns atores,
sejam atores políticos, sejam atores da sociedade. Vocês já pararam para pensar que a história que a gente lê, ou a história oficial, aquilo que está nos cânones, por vezes seria uma parte da história e não a história em sua integralidade ou na sua totalidade? Ou mais do que isso, já paramos para refletir que pode haver um lado A e um lado B de toda essa história? Então veja só que interessante, com a filosofia é a mesma coisa, né? Qual que seria o lado B da filosofia? Quando a gente volta em teoria do conhecimento, é óbvio que há uma espécie de espinha dorsal, como o Clóvis disse no vídeo dele, que parte lá de trás de autores pré-socráticos. Pega o caso, por exemplo, de figuras importantíssimos como Heráclito e a sua teoria da transformação, da mutação constante do homem, do fogo como metáfora do que o conhecimento promove nos indivíduos. Pega o caso, por exemplo, de Parmênides e a questão das permanências, daquilo que justamente permanecem no menino, permanecem no adolescente, permanece no homem, a despeito da sua transformação externa, né? Peguemos toda a linha de raciocínio inaugurada com a maiêutica socrática e o fato justamente de você tentar buscar dentro de si todas as contradições. Peguemos expressões mais bem acabadas do ponto de vista da teoria do conhecimento, como toda a cientificização aristotélica, né? Peguemos depois, mais à frente, justamente a escolástica de figuras como São Tomás de Aquino, né? E depois nós vamos justamente ter uma espécie de espinha dorsal que vai principalmente se estender a René Descartes, por um lado, no racionalismo, a Francis Bacon no empirismo, de outro lado, e outras figuras também, como John Locke, que vão entrar nessa parada, até o criticismo em Kant. Mas a questão que fica, pessoal, a grande questão que fica é, só existe esse lado da teoria do conhecimento? Ou falar em teoria do conhecimento na filosofia diz única e exclusivamente a respeito em relação ao pensamento desses principais filósofos? Pois é, sejam convidados à reflexão, sejam convidados a assistir também o lado B. Eu trabalharei ao longo desse bimestre, obviamente, com toda essa construção desses filósofos, mas provocarei em vocês algumas reflexões que julgo ser muito importantes, fundamentais, como, por exemplo, cadê o papel das mulheres ao longo da história da filosofia? Não tivemos filósofas de peso ao longo da história? Figuras importantes desde a Grécia Antiga? Ou será que foram por conta de fatores de ordem social, fatores de ordem cultural, de preconceitos e de outras características que essas figuras não apareceram no debate? Né? Ou mais do que isso, tiveram as suas ideias silenciadas? Já ouviram falar em Judith Butler? Já ouviram falar na grande filósofa Hannah Arendt? Ou então na filósofa Simone de Beauvoir no segundo sexo? Veja que interessante. Já ouviram falar de Michel de Montaigne, um filósofo fora da curva dentro do Renascimento? Pois é, quando discutimos teoria do conhecimento, nós colocamos em debate, colocamos em suspensão o próprio conceito, a própria ideia do que compreendemos por conhecimento. E é preciso reconhecer que o conhecimento é, acima de tudo, um conjunto de opções, um conjunto de decisões daquilo que resolveu ser levado adiante e daquilo que ficou para trás. Mas as ideias, os autores, as produções, os dilemas, os problemas, as principais questões alvo de reflexão, essas ficam registradas na história. Então, portanto, eu convido vocês, nesse terceiro bimestre, a inaugurarmos ele de uma maneira muito criativa e muito interessante, que é questionando justamente alguns conhecimentos e, mais do que isso, questionando até mesmo algumas supostas verdades do ponto de vista filosófico, para que a gente possa exercer o exercício, né, da reflexão. Perfeito? Então, sejam muito bem-vindos a esse terceiro bimestre, pessoal. Um grande abraço para vocês.